E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Hoje, 1 Samuel, do capítulo 20 até o capítulo 23. Espero que o conteúdo de hoje produza muitas bênçãos para a tua vida também, em nome de Jesus. Estamos observando no capítulo 20 que há um teste, onde fica evidente o quanto Saul odeia Davi. E você observa que, a despeito do ódio de Saul por Davi, a amizade do filho de Saul com Davi permanece inabalável. Já ouviu esta frase? Há amigo mais chegado que um irmão? A despeito do ódio que o pai sentia por Davi, Jonatas permaneceu fiel ao seu amigo. Que coisa linda de se perceber. A amizade, ela é evidente como sendo verdadeira no momento da dificuldade. É na hora da dificuldade que percebemos quem são os nossos amigos de verdade. E Jonatas estava ali, ao lado do seu amigo Davi, a despeito da perseguição infligida pelo pai. A propósito, o próprio Jonatas ajuda Davi nesta missão de ficar seguro em meio a este cenário de perseguição. Você observa que o verso 34 declara que muito sentido estava Jonatas por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. Ultrajado é a palavra mais adequada para descrever o que Saul estava fazendo com Davi, um verdadeiro ultraje, e Davi não tinha culpa alguma. Davi funciona aqui como um modelo de Cristo, que é ultrajado sem ter culpa, ou seja, é perseguido por algo que ele não fez, pelo simples fato de existir. Você observa no capítulo 21, que é o capítulo a seguir, que Davi, então, no seu processo de fuga, vai construindo toda uma biografia com episódios muito interessantes. No capítulo 21, você observa que, com a intenção provavelmente de proteger o sacerdote, caso Saul soubesse que este o havia ajudado em seu percurso, Davi mente. Você observa que ali naquele lugar haviam pães da proposição, ou seja, pães sagrados do santuário, e após certificar-se de que Davi e seus homens não haviam se contaminado com nada impuro, Aimeleque, o sacerdote, julgou por bem dar estes pães para que Davi pudesse comer, afinal de contas ele estava faminto. Ele passou por cima de uma lei cerimonial para cumprir uma lei ainda maior, de amor ao próximo. Você observa que Jesus deu comida, permitiu que os seus discípulos colhessem espigas no sábado para manter então sua saúde intacta, saciando assim a fome ao se alimentar. Afinal de contas, não havia nenhuma provisão a não ser esta que estava diante deles. Você percebe que os discípulos colheram e comeram essas espigas no sábado, e Jesus usou até o episódio de Davi como ilustração para justificar aquilo que os seus discípulos estavam fazendo. As inúmeras regras criadas pelos judeus acerca da guarda do sábado havia tornado este dia longe do propósito que Deus realmente gostaria que esse dia cumprisse. Um dia especial, deleitoso e de profunda comunhão com o Criador. A expressão misericórdia quero e não holocaustos, utilizada por Jesus Cristo, define bem a sábia decisão do sacerdote em alimentar Davi e seus homens, e a inocente atitude dos discípulos em pegar algumas espigas para se alimentar, o que não constituía transgressão do sábado. Você observa no capítulo 22, na nossa leitura de hoje, que 400 homens aproximadamente se uniram a Davi. Percebeu a reputação destes homens? Homens tomados pelo desespero da sua existência fracassada, homens que, se tivessem redes sociais, certamente não seriam aqueles mais seguidos, nem tampouco os mais curtidos. Só que foram estes homens que procuraram a Davi para buscar refúgio e também oferecer ajuda.
Não foram os mais letrados, não foram os mais religiosos e nem os mais caridosos que procuraram a Davi. Isso nos chama atenção porque em seu ministério terrestre, Jesus foi questionado porque comia com publicanos e pecadores e os rejeitados de Israel. E era exatamente isso que Davi estava fazendo, se juntando com os rejeitados de Israel. E Jesus, ouvindo essa argumentação, ele disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vocês percebem por que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele não fazia acepção de pessoas, ele atraía para si todo aquele que reconhecia que precisava de ajuda. Portanto, mais de 400 homens viram em Davi o mesmo que os publicanos e pecadores viram em Cristo, a chance de mudar. Lembre-se que o Jesus disse: aquele que vem a mim de nenhum modo o lançarei fora. É claro que os pecadores iam a Cristo, mas tinham a possibilidade de terem a vida mudada. Jesus recebe a todos, tal como Davi recebeu a todos esses homens rejeitados pela sociedade. Mas um projeto de mudança estava reservado para cada um deles que seguiam a Davi, para cada um deles que seguiam a Jesus e, consequentemente, um projeto de mudança está reservado para cada um de nós, tendo o Espírito Santo como guia dos nossos passos nesta caminhada de crescimento espiritual. Que Deus continue nos abençoando e que o conteúdo de hoje continue não só sendo absorvido por você e por mim, mas compartilhado para todas as pessoas através de nossas redes sociais. Graça e paz. Amanhã tem mais. Um beijão no seu coração.